E aí, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o João Paulo, o homem que sonha com o paraíso. Agora, essa vai ser a nova frase de início de cada vídeo que eu vou fazer aqui nesse perfil e daquilo que surgir desse perfil, né? Porque eu não estou pensando em deixar só aqui no Instagram o apostolado, mas também no YouTube, no Spotify, para o futuro. E aí, Miguel, beleza? Tranquilo, cara? Bom saber que teve gente que marcou na agenda, meu parceiro. Tava esperando aí. E vamos, antes de tudo, claro, sempre, rezar uma Ave Maria e pedir a intercessão de São José Operário, porque é dia dele hoje. E ele que é padroeiro também das vocações. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José Operário, rogai por nós. Fiz sim porque eu não estava aguentando mais. Eu não estou acostumado com barba. Aí fica coçando, aquela sensação estranha de você lava a cara, você não sente direito a água, porque tá com cabelo na frente. Eu fico, que isso, cara? Como assim? Coça, é uma merda. Mas aí, cara, quem estiver entrando, por favor, compartilhe a live. Essa vai ser uma live muito importante, mas que não vai ser a única que eu vou fazer no canal. Já tô falando como se fosse pro YouTube. Não vai ser a única que eu vou fazer aqui no Instagram. Eu vou fazer outras lives também sobre vocação, outros vídeos, outros conteúdos. Porque a página é sobre vocação. Talvez você não entenda isso. A página Sonho de Paraíso é sobre vocação. Na bio, se eu não me engano, quando eu criei, estava escrito isso. Eu não sei se ainda está escrito. Se é aqui é para quem quer ser santo. Então a página é sobre vocação. A página Sonho de Paraíso tem isso como objetivo dela. E o próprio nome, Sonho de Paraíso, é também sobre vocação. Então, primeiro eu queria corrigir o nome da live. O nome da live que eu coloquei para divulgação com vocês é Como Descobrir Minha Vocação. Na verdade, seria como descobrir minhas vocações. Porque toda pessoa, ela tem mais de uma vocação. Toda pessoa, ela tem que fazer mais coisas às quais ela é chamada. Eu vou evitar aqui nessa live de falar coisas que você ouve, que você pode ouvir em retiros, em encontros vocacionais, em uma direção espiritual, por exemplo. Eu vou evitar essas coisas, porque essas coisas são fáceis de encontrar e eu gosto de estimular vocês a irem buscar no mundo, além do virtual, aquilo que é importante saber do catolicismo. E não só do catolicismo, a vocação é para a vida toda. Ela se estende durante a vida toda. E eu vou falar sobre vocação no geral. Eu não vou falar. Já eu vou falar os tipos de vocação que existem. Eu vou falar sobre vocação no geral. Os vários tipos de vocação que existem e as formas principais que eu observo e que eu já li em outros autores, que as pessoas encontram essas vocações. Tá bom? Então, primeiramente, quais são os tipos de vocação que existem? Provavelmente você pensa em vocação
em um aspecto só. Geralmente quem está no âmbito católico pensa em vocação como serei padre ou me casarei, serei freira ou me casarei, serei celibatário ou me casarei. Geralmente são as vocações de tipo de vocação de estado. As vocações que definem um estado de vida. O estado celibatário, o estado sacerdotal, o estado matrimonial e o estado religioso. Essas são as vocações de estado, mas é somente um tipo de vocação. Existem as vocações mais importantes, que se resumem a uma só, que é Deus. A vocação do homem é Deus. A vocação de toda criatura é Deus, mas do homem especificamente porque é a imagem e semelhança dele. Por exemplo, se alguma coisa, a água, por exemplo, ela sai de uma nascente. Ela sai de algum lugar e ela vai para outro lugar. A gente pode dizer que o lugar final da água é para onde ela é chamada. Então a gente vai descobrir a finalidade da nossa vida, que são as vocações universais. Aqui eu já estou te revelando uma das suas vocações, porque é universal, justamente chamada assim, porque todo ser humano as tem. Primeira vocação: viver, participar da vida divina. O que é a vida divina? A vida divina é aquela vida que Deus nos comunica através de Jesus Cristo, seu Filho, que nos faz viver a vida eterna com Ele. A bem-aventurança eterna. Entendeu por que a página é sobre vocação? Sonho de paraíso? Porque nós vamos voltar para aquele que nos criou. A nossa finalidade é saímos de Deus, voltamos para Deus. Então, uma vocação universal que eu tenho certeza é você ser salvo, participar da vida divina, que é o bem absoluto. Você vai participar desse bem. Você não vai ser esse bem, porque Deus é esse bem. Mas você vai participar desse bem. Como fazer isso? Bom, aqui nesse perfil você aprende isso, mas você aprende também no catecismo, na Bíblia, na missa, nos sermões, etc. Tudo aquilo que é necessário para a salvação e que faz parte da vida cristã. Isso é sua vocação, eu tenho certeza. Até a vocação de gente que não está vendo essa live. Todas as pessoas são chamadas a viverem a vida de Cristo. Todas as pessoas. Uma vocação você já pode tirar do coração. Já pode tirar das suas crises vocacionais. Para que eu sirvo? Para que eu existo? Para que eu vivo? Você vive para Deus. Você existe para Deus. Você vive com Cristo, por Cristo e em Cristo, para se oferecer ao Pai. É por isso que Cristo se faz homem. É por isso que Cristo sobe aos céus. É por isso que Cristo ressuscita, para nos mostrar que esse também é o nosso destino. Que saindo de Deus, como Cristo sai de Deus, de modo mais perfeito ainda, ele sai de Deus literalmente, no sentido que ele é Deus. Sim, eu tomo água numa garrafinha rosinha da minha mãe. Ele saiu de Deus e ele volta para Deus quando sobe aos céus no dia da ascensão, que é quando dá fim ao tempo pascal. Beleza? Agora, mais especificamente ainda, somos chamados a viver a vida divina com a maior perfeição possível. Isso que nós chamamos genericamente de santidade. Como ser santo já é uma live que existe aqui. Como alcançar a santidade. Bom, outra coisa importante de se avisar nessa live é que ela vai se atualizar. O conteúdo sobre vocação vai melhorar. Por quê? Sabemos melhor sobre vocação, quanto melhor a vivermos. E eu tenho 18 anos, eu vivi muito pouco a minha vocação.
Então, eu vou crescer em experiência e o conteúdo também vai crescer, se Deus quiser. Então, assim, já falamos das vocações universais, a santidade, que é a vocação ao amor, tá? Santidade e amor são sinônimos, já falei sobre isso. E a vida divina, que é somente um segundo nome para a santidade. Só que ela deve ser vivida pelo menos a nível necessário, né? Só que a santidade é a nível perfeito no sentido de completo. No sentido que sim, eu vou dar mais do que eu preciso dar no sentido de regra. A regra vai até aqui, eu vou além. Santidade é isso. Eu já fiz uma live sobre santidade, é uma live boa, tá aqui no perfil. Não é difícil de encontrar, porque o perfil é novo. Então, procurem aí. Agora, uma segunda ordem muito importante de vocação são as vocações de Estado. Estado no sentido que você assume um novo nome, você era de um jeito e assume uma outra coisa que muda toda a tua vida. Um estado. O estado que eu estou agora. Eu estou em estado... Eu sou solteiro. Estado civil, por exemplo. Eu sou solteiro. É um estado. Pode ser... Eu ainda estou em celibato. Estado de celibato. O padre ele está em estado de celibato, mais o sacramento do sacerdócio. Sacramento da ordem, aliás. Que o tornou sacerdote. E os estados de religião, que é quando a pessoa vira freira, frei. Tem outros nichos desse estado, que a pessoa pode ser um frei que é eremita, um frei que vive em comunidade, que é um frade pregador de uma ordem mendicante, que é um frade franciscano, tal. E isso tudo é vocação de Estado. E existem as vocações de trabalho, que é aquela... qual vai ser minha profissão? De que forma eu vou servir a minha comunidade, a minha sociedade? A sociedade é muito importante na vida cristã, tá, gente? Não pensem que vocês serão cristãos sozinhos, sem a ajuda de ninguém. A igreja na Terra é sociedade, inclusive sociedade hierárquica. Existe quem manda, existe quem obedece, existe quem ensina, existem os alunos. Sociedade hierárquica. E uma sociedade visível também. Visível e invisível. Mas a parte visível, ela é tão essencial quanto a invisível. Porque o próprio Cristo torna-se visível. Depois torna-se invisível e deixa uma autoridade visível, que é o Papa. A igreja é a sociedade. E nós devemos servir a sociedade. Porque ela é uma sociedade religiosa, mas ela também é uma sociedade que entra em todas as sociedades. As civis, as sociedades de militares. Então, por exemplo, alguém que trabalha em um hospital está numa sociedade que tem regras próprias. Existem regras próprias em um hospital. Existem códigos de conduta, códigos de educação, de etiqueta. Então, a sua vocação social, digamos assim. Vamos começar pelas vocações de Estado, que são as mais queridas por todos, e vocês não iriam me perdoar se eu não falasse sobre elas. Seguinte, uma vocação de Estado, ela vai ser descoberta a partir do momento que se sabe a finalidade daquela vocação. Então você tem que conhecer as vocações que você pensa. Eu sou da opinião de que se você nunca considerou ser padre, você não considera ser padre, você não tem o mínimo desejo de ser padre, eu sou da opinião de que você não deve
aprofundar muito em estudos sobre o sacerdócio, porque isso é perda de tempo. É curiosidade vã. Então, vê as coisas que você deseja. Porque Deus suscita esses desejos para que se facilite o desejo de perfeição, para que se facilite a união com Deus. As vocações de Estado, elas servem para isso. Alguém que vai para um convento com vocação religiosa, vai para um convento porque essa é a maneira mais fácil dela se unir com Deus, dela em específico. Tem gente que vai para o convento e vai transformar a sua vida em um caos. Não necessariamente, no sentido de que, e se eu errar minha vocação de Estado? Se você errar sua vocação de Estado, você vai atingir menos do que aquilo que seria o seu grande pódio. Mas você ainda vai atingir um lugar importante se você seguir as coisas necessárias. E mais do que as coisas necessárias. As coisas necessárias e amáveis, e boas, e verdadeiras. Entendeu? Então, as pessoas elas estão desesperadas e ficam malucas porque ela pensa, e se eu casar e na verdade Deus quisesse que eu fosse padre? Aí eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Não, você não vai para o inferno. A gente já sabe o endereço do inferno. O endereço do inferno é pecado mortal. E não é pecado mortal você errar a vocação no sentido de que você não soube. Talvez seja pecado mortal você ignorar a sua vocação. E nem isso eu tenho certeza. Agora, vamos tranquilizar você. Você que tem crise vocacional, que é uma coisa que é muito recente, na verdade. Há tempos atrás não se ouvia falar nisso, crise vocacional. Mas, recentemente foi tomado de um modo por uma péssima tendência brasileira, que é as obrigações excessivas. É a tendência que Cristo condena no Evangelho, que é o famoso fermento dos fariseus. O fermento faz o bolo crescer, não faz? Ele incha a massa do bolo. Assim como o fermento incha a massa do bolo, os fariseus colocavam como se colocassem fermento nas leis de Deus, e eles inchavam as obrigações. Entendeu? Então você não tem que dar somente a sua oferta, você tem que dar uma quantidade específica da oferta, que não era a porcentagem do dízimo que era obrigatório. Né? Os fariseus faziam esse tipo de inchaço. E aqui no Brasil a gente tem a mesma mania. A gente tem a mania de falar o seguinte: você tem que descobrir a sua vocação para você ser salvo. Se Deus quiser que você fosse freira e você não for freira, você vai para o inferno. Não é assim. Não é assim. Vocação é uma coisa muito mais tranquila do que você pensa. E Deus quer que você cumpra a sua vocação por sua causa. Porque você vai melhorar na sua vocação se você não ignorar as coisas principais. Não façam uma coisa que Cristo também condena no Evangelho, que é peneirar o mosquito e engolir o camelo. O que isso significa? Você ficar olhando, você ficar limpando, tirando, vendo pelo em ovo, vendo coisas assim mínimas, se você não presta atenção nos preceitos principais. Então não adianta nada você acertar assim, Deus queria que eu me casasse e eu me casei. Mas aí você é um péssimo marido. Aí você é um pai negligente. E não é porque você errou a sua vocação, é porque você ignorou o preceito de Jesus Cristo, que é a caridade. Independente da vocação, tenham sempre em mente que a vocação principal, ela deve ser aquela que você vai mirar como finalidade. Quem sabe para onde vai, sabe os caminhos que deve tomar.
Quem quer os fins, quer os meios. Então presta atenção. Eu lembro de uma resposta que eu dei numa caixinha que perguntaram como descobrir sua vocação. E aí eu dei alguns passos genéricos. O primeiro passo é busca a santidade. Por quê? Porque é a finalidade de toda a vocação de Estado e também do trabalho, que é também a vocação universal. O ser humano tem que trabalhar. Trabalhar não é ter profissão. Existe uma diferença. Se você tem 12 anos, você já pode trabalhar, sem ter profissão. Trabalhar é servir. Trabalhar é você olhar para o mundo à sua volta e você organizar ele conforme a vontade de Deus. Então, se alguém precisa da sua ajuda, você vai lá e ajuda por Deus, isso é um trabalho. Trabalho é isso. Enfim, se você busca a santidade, você reza. Se você reza, você conhece melhor a Deus. Quem fala isso não sou eu. Fala isso é todo mundo, praticamente, da história da igreja. O mais recente que eu li foi o Tanqueray, que é um padre teólogo, doutor em teologia dogmática do século passado, e que é muito famoso por um livro chamado Compêndio de Teologia Ascética e Mística, que é um guia para a santidade. Então, ele fala que uma das coisas importantes para se alcançar a santidade é conhecer a Deus. E uma das coisas necessárias para conhecer a Deus é a oração. E conhecer a Deus é conhecer a vontade de Deus. Se você conhece alguém, você sabe o que aquela pessoa quer, ao mínimo sinal. Então é o seguinte, se você reza, você sabe a vontade de Deus. Se você faz a caridade, você conhece as necessidades do seu próximo, o que é importantíssimo para a vocação. Não adianta você ser padre se o mundo não precisasse de padres. Ele precisa. Se você conhece as necessidades e você sabe que você pode suprir essas necessidades com a graça de Deus, você vai ter norte de como você deve fazer as coisas e do que você deve fazer. E assim o que você deve ser. Padre, freira, casado, marido, pai. Você vai saber disso. Se você fizer o seu exame de consciência, você se conhece bem. Então você conhecerá as suas aptidões, os seus desejos, as suas repulsas, os seus defeitos, as suas qualidades. O exame de consciência, que também é importante para a vida cristã. A confissão, para voltar ao eixo. Os sacramentos, que são o toque da graça, o toque físico da graça em nós. Que é o Cristo que vem e toca, especialmente na Eucaristia. E aí, é importante, por isso que é importante buscar a santidade. Buscar a santidade é muito óbvio, né? Senão você pode ser o que você quiser, cara. Se você não quer ser santo, se você não quer nem ser salvo, não importa o que você vai fazer, entendeu? Não importa o que você vai fazer. Aí você não precisa nem ver essa live. Se você não quer ser salvo, não precisa nem ver essa live. Tem um santo que diz que devia ter um hospício só para quem não quer ser salvo, né? Quem não busca a salvação. Que é coisa de louco. É o objetivo da vida. Se você não quer o objetivo final da tua vida, que permanece depois da morte, você vai querer ser médico para quê, filho? Você vai morrer e sua medicina vai morrer junto com você. Um dia a medicina deixará de existir. A medicina por si só é uma profissão fracassada se você não tem a visão transcendente. Porque o trabalho do médico sempre dá errado. Se o trabalho do médico é salvar vidas, ora, deixa eu te contar uma novidade. Todos nós morreremos no final.
Se o médico não tem uma visão para além dessa vida, um cumprimento de uma vocação para além dessa vida, ele não vai conseguir cumprir o objetivo dele. Tenha uma visão transcendente, alimente essa visão transcendente, não faça de improviso. Esqueci de dizer uma coisa importante. Papel e caneta na mão. Tem coisa que você tem que anotar. Tem coisa que aqui que é para saber. Você tem que saber o que é vocação de Estado, o que é vocação universal. Tem que saber disso. Vocação de Estado é padre, freira, casado, essas coisas que tornam a pessoa mudar de nome, digamos assim. Fulano é o quê? Fulano é freira. Fulano é padre. Fulano é marido de fulana. Entendeu? Essas coisas fazem você mudar de nome, praticamente. Faz você mudar de nome porque quando você vira freira, você já não é mais a Beatriz, você é a irmã Beatriz. Você já não é mais... Você é frei, você já não é mais o João, você é o Frei João, entendeu? É claro que nas profissões também, às vezes, né, doutor, fulano de tal. Mas, enfim. Mas é estado no sentido de que você se torna uma coisa diferente. Vocação universal você tem que saber. Vocação à santidade. Está no Concílio Vaticano II, se você quiser pesquisar, na Constituição Dogmática Lumen Gentium. Bom, é fato que buscar a santidade é bom. Agora, o que não é sempre óbvio é que você precisa de amigos. Ora, no caminho para a santidade você vai fazer amigos, tá? É promessa de Cristo, inclusive. Né? Não há quem tenha deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, casa, que não receba o dobro ainda nessa vida. Então, você vai fazer muitos amigos na sua busca pela santidade. Mas por que a amizade é importante e a interação com uma comunidade é importante para a vocação? Porque, meu amigo, quando nós entramos numa comunidade, nós sabemos que aquela comunidade tem uma necessidade. Que aquela comunidade precisa de um padre, aquela comunidade que nós estamos inseridos precisa de um frade, de um frei, precisa de uma família organizada, uma família boa, precisa de um médico, precisa de enfim, de qualquer coisa que você queira ser. A necessidade é uma coisa muito importante. Mais ainda do que o gosto, porque você não gosta só de uma coisa, entendeu? Você gosta eu gosto de desenhar. Eu vou ser artista por causa disso? Nem sempre. Eu gosto... Porque eu gosto de desenhar, mas ao mesmo tempo eu também gosto de cantar. Aí eu vou ser artista de desenho ou cantor, ou eu vou ser os dois. Assim, nem Leonardo da Vinci foi tudo que ele gostaria de ser, entendeu? Que o gosto, ele é, além de ser numeroso, ele muda com o tempo. Tem filme que você viu há anos atrás, que você vê hoje e fala, nossa, é tenebroso, cara, filme ruim. Isso é com tudo. Isso é com tudo. Às vezes, quando eu era criança, eu adorava desenhar. Hoje eu não gosto mais, eu acho um saco. Quando eu era criança, eu gostava de, sei lá, ou eu não gostava de uma coisa e passei a gostar, sei lá, eu não gostava de comida japonesa, hoje em dia eu gosto, entendeu? Isso é tudo. Então o gosto, ele é uma coisa que é importante olhar, sim, porque o gosto ele pode ser um toque de Deus na alma, chamar a atenção para alguma coisa. O gosto é isso. É importante gostar da própria vocação, claro, mas não se atente só ao gosto.
Atente-se também à necessidade. O que eu gosto e o que é preciso, o que necessita. E outra coisa importante, saber o que você consegue fazer. E é por isso que eu coloquei lá também, estudar muito. Porque você vai, além de você conhecer várias coisas, várias vocações, você vai saber, por exemplo, você vai estudar, e eu estou falando de estudar muito assuntos importantes, assuntos não só religiosos. Se você está numa escola, estude bem a matéria da escola. A matemática, a física, tudo. Se você já está numa faculdade, estude mais do que a faculdade te obriga. Estude além. Claro que na sua possibilidade. Talvez você geralmente o material da faculdade depois estuda além. Vai na tua realidade, cara. Estudar é importante porque você conhece as vocações, você conhece todos os âmbitos e você acaba percebendo o que você sabe fazer. Porque não adianta você ser padre, por exemplo, se você não sabe escutar as pessoas. O padre escuta muita gente. Isso é só um exemplo. Não adianta você querer ser padre se você não tem nenhuma capacidade para celibato. Celibato é necessário para o sacerdócio aqui no Ocidente. Então não adianta você que eu quero ser frade, mas você não consegue, não tem o mínimo jeito pro latim, sei lá. Isso é um exemplo, latim pode aprender, tá? E não que você não tenha dificuldade, mas você vê aquilo que você é melhor, porque se você fizer uma coisa mal feita na sua vocação por falta de competência, porque você não percebeu que você precisava de ajuda naquilo e você não buscou ajuda naquilo, você vai ser medíocre e Deus vai te cobrar por isso. Deus vai te cobrar por isso. Porque quem ama procura fazer o melhor. E a nossa vocação é amar. Então é o seguinte. Imaginemos que você acabou de sair da escola, você acabou de se formar, e você quer saber, caramba, você é solteiro, você é um cara solteiro, vamos imaginar aqui. Você é um cara solteiro, você acabou de sair da escola, e você pensa assim, cara, será que eu tenho que entrar numa faculdade? E se eu tenho que entrar numa faculdade, será que eu tenho que entrar em qual faculdade? E se eu tenho que entrar, se eu não tenho que entrar numa faculdade necessariamente, se eu posso pensar nisso depois, se eu vou fazer um ano sabático, sei lá. Será que eu devo arrumar uma namorada? Será que um dia eu vou me casar? Será que eu devo um dia me casar? Será que eu devo me importar com isso? Essas perguntas elas surgem muito, principalmente depois do ensino médio. Parece que assim, quando você está na formatura, você está pensando, caraca, o que eu vou fazer agora? Acabou, eu não tenho mais matrícula ano que vem, eu não sei o que eu vou fazer. Agora eu não tenho que decidir qual escola eu tenho que ir, eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Eu fico, caraca, eu tenho que escolher agora. Escolher é difícil, porque uma escolha geralmente anula as outras, né? Você escolhe uma faculdade principalmente se essa escolha ela abranger todo o seu dia. Você escolhe uma faculdade de medicina, o cara tem que estudar pra cacete. Ele não vai fazer uma faculdade de odontologia ao mesmo tempo. Ele não vai ser médico e ao mesmo tempo fazer seminário. Se bem que às vezes, né? Guido Schaffer fazia isso. Mas ele já era médico. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que você tem que pensar. O que agora eu posso fazer? O que agora eu devo fazer? O que eu devo fazer é não ficar parado. Eu não posso ficar parado. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Seja estudar para próximos vestibulares,
eu não sei se eu devo casar ou não. Cara, 99% das pessoas que existem estão destinadas ao matrimônio, então são vocacionadas ao matrimônio. Agora, então, vai seguindo para esse caminho, vai seguindo tranquilo, velho. Se alguém te chamar a atenção, você tenta. Não tem nada, dá nada não. Você tenta sempre com a mente em Deus. Presta atenção. Não vai em furada, tá? E não seja uma furada para as outras pessoas também. É importante saber disso. Então, a vocação, ela deve ser sempre olhada com tranquilidade, tendo em vista o que você gosta e o que você sabe, o que a sua comunidade precisa, e também o que vai te ajudar a cumprir as vocações universais. A tua vocação ela tem que ser escolhida pensando no que eu vou fazer para que eu chegue no céu. O que eu vou fazer para que eu ame mais a Jesus? Será que eu amo mais Jesus sendo um padre ou sendo um marido? Será que eu amo mais Jesus sendo um médico ou sendo um dentista? Ou sendo um psicólogo? Tem que ser pensado assim, sem esquecer das outras coisas. Então vamos organizar tudo isso aqui para você anotar, tá? Ó, busca a santidade, vocação universal. Busque a sua santidade. Reze, confesse, comungue, cumpra os mandamentos e faça além do que eles pedem. Faça muita caridade. Os cristãos se esqueceram da caridade. Os cristãos acham que eles são mais cristãos porque eles vão a mais pastorais. Isso é uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Se não for unido à caridade, ir a pastoral é perda de tempo. Se você não está fazendo por caridade, ir a pastoral é perda de tempo. Faça caridade, evite pecados. Os pecados mortais, nem pense neles, em cometê-los, tal. Se você tem dificuldade, busque ajuda. E faça isso com cada vez mais amor e mais intensidade. Faça oração mental e vocal e tal. Princípios gerais de santidade. Segundo, estude muito. Tenha na sua mente que existem muitas coisas que você não conhece, por isso você não deseja. Tem gente aqui, eu quero ser padre. Você não sabe o que padre faz. Aí você pergunta, o cara fala, eu quero ser padre. E aí você fala, você quer ser padre? Mas assim, você sempre quis isso? Você reza o ofício divino desde sempre? Eu falo, o que é o ofício divino? Não, o ofício divino é a liturgia das horas. Que? Tem uma oração para cada hora? Não sabe o que é isso. Ele não sabe que o padre é obrigado a fazer isso. Ele não sabe, por exemplo, que o padre, existem coisas que o padre só pode fazer com a permissão do bispo. Por exemplo, eu vou ser padre, vou celebrar missa tridentina. Meu irmão, você só pode fazer isso se tiver permissão do bispo local. Então, como assim? O que é bispo local, entendeu? Ele só sabe o que é bispo. O que é bispo local ele não sabe. Eu vou ser... Tem gente que fala assim, eu tenho vocação para ser bispo. Aí é a gota d'água. Ser bispo é uma graça especial. É receber um carisma. O cara te escolheu para ser bispo. Isso aí é um carisma, cara. É uma graça especial que Deus te deu por vontade dele. E é uma responsabilidade.
Ninguém tem que desejar isso. Inclusive, Santo Afonso fala que é pecado desejar esses altos cargos da igreja, essas coisas mais pomposas. Eu quero ser bispo. Tem gente que quer... Cara, existem gente, especialmente no meio tradicionalista, que quer ser papa. E aí, fala assim, quando eu for papa, eu vou proibir, eu vou falar que o Vaticano II foi herético. Ou seja, tá querendo vocação para ser herege? Existem vocações que Deus vai te conduzir a bel prazer, a beneplácito. Tem gente que quer ser papa. Isso é ridículo. Então, outra coisa importante, tire os desejos que você não tem controle sobre eles. Você não tem controle. Eu vou ser padre, mas eu quero ser bispo um dia. Você não tem controle sobre isso. Quem escolhe os bispos é a igreja. É o magistério da igreja. O Papa, mais especificamente. Então, assim, tira esses desejos fantasiosos demais, entendeu? Em outras palavras, eu estou dizendo, desista de alguns sonhos idiotas. Porque não desista dos seus sonhos se os seus sonhos for verdadeiro. Inclusive, o nome do negócio é sonho. O nome do meu Instagram é Sonho de Paraíso. Sonho é verdadeiro, caramba. Se eu seguir Jesus Cristo, eu vou pro céu. Se eu seguir Jesus Cristo, a graça dele, eu vou pro céu, cara. Não tem outra. Entendeu? Isso é um sonho verdadeiríssimo. O que você não pode querer são sonhos imbecis. Tipo assim, eu acho que minha vocação, eu vou estudar muito, eu vou me dedicar muito na minha vida para eu ser presidente da República. Aí você cultiva esse desejo. Aí você fica obcecado por ser presidente da República. Cara, existe uma escolha de muitos fatores externos que dependem para você ser um presidente da República. Por que você quer isso, cara? Eu quero ser muito famoso, que é um desejo imbecil. Desculpa. É um desejo muito imbecil. Eu quero ser muito famoso. Meu amigo. Famoso é a coisa que mais depende dos outros. Que fama é você ser amado pelos outros. Você ser olhado por muitas pessoas ao mesmo tempo. Famoso é isso. Eu quero ser muito famoso. Não quero ser muito famoso. Não queira isso. Mas eu preciso ser famoso para ganhar dinheiro aqui no Instagram. Então você quer ganhar dinheiro no Instagram. E aí você vai tentar. Mas você dizer, eu sou destinado a ser famoso, isso não existe. Não tenha obsessão por coisas que dependem excessivamente dos outros. Queira, principalmente, em primeiro lugar, aquilo que você pode mudar agora. Aquilo que você tem que fazer agora. Existem as vocações de dever também. Se você trabalha como enfermeira, às vezes o seu dever é aplicar uma injeção em um paciente, entendeu? No momento, é o dever do momento. Isso também é uma vocação, tá? E ajuda a descobrir as próximas vocações. Entendeu? Fala assim, agora, eu acho que eu devia ter sido psicólogo, não... que muita gente está querendo hoje em dia é trocar e ser terapeuta. Eu acho que eu devia ter sido terapeuta e não professor. Eu acho que eu devia ter sido, enfim. Profissão não dá para mudar, entendeu? É difícil, às vezes não vai dar para você. Não queira coisa que você não pode ter. Às vezes não vai dar para você. Às vezes porque você é pobre demais, às vezes porque você tem uma família dependendo de você e depende da sua profissão necessariamente. Às vezes você tem pacientes, pessoas que dependem da sua profissão, você não pode largar os seus alunos agora para virar terapeuta ou outra coisa. Então, algumas pessoas podem mudar de profissão. Isso não significa que tenham errado na profissão anterior, significa que naquele tempo, naquele momento, eram para elas terem seguido aquela profissão.
Não se desesperem. Não queiram coisas impossíveis. Confiem que Deus te ajudará o tempo todo. E pense no que você tem que fazer agora. Tem gente que pensa, eu não sei se eu quero ser padre, se eu quero me casar. O fulano tem 12 anos. Você não quer ser padre, você não quer se casar, meu amigo. Você quer estudar para a prova de amanhã. Você quer fazer o trabalho de artes que você tem que apresentar cartolina, você tem que comprar cartolina. Você não tem que pensar nisso agora. O nome disso é negligência dos deveres de Estado. Isso atrapalha a vocação. Às vezes o sujeito faz um trabalho na escola sobre autismo e ele descobre que existe uma coisa chamada terapia ocupacional. E aí ele ama aquilo ali. E aí ele descobre que ele quer ser terapeuta ocupacional, que ele tem aptidão para aquilo, que a comunidade precisa. Sei lá, eu estou dando um exemplo. São vários exemplos aqui. Sejam realistas. Sejam muito realistas. Primeiro o que precisa, depois o que eu quero. Entendeu? Muitas das vezes a vida não é tão trágica igual as pessoas pensam. Muitas das vezes o que você quer e o que precisa ser feito vai coincidir. Algumas vezes não. Então, não se desespere. A vida não é puro sofrimento. Sofrimento serve para alguma coisa. Por favor, eu queria fazer uma proposta. Saiam dessa live com um objetivo prático. Pelo menos um objetivo prático. Por exemplo, nem que seja, cara, eu não sabia que eu tinha que estudar para descobrir minha vocação. E como eu já tive o desejo de ser frei, eu vou estudar um pouquinho sobre a vida religiosa. O que eu vou fazer? Eu vou ler a regra de São Bento, hoje, às 5 horas da tarde. E aí você vai colocar na tua agenda, ler regra de São Bento, disponível gratuitamente no Google. Ler regra de São Bento, a regra beneditina, às 5 horas da tarde. Aí você vai ver como os freis, os monges beneditinos vivem. E aí talvez você se apaixone por isso. Eu não sabia que eu tinha que ter uma boa relação com as pessoas. Eu vejo que eu tenho muito poucos amigos, que eu sou meio isolado, que eu nem falo tanto com meus amigos. E aí você vai, aproveita que hoje é feriado, fala, hoje eu vou lanchar com um fulano de tal, que é meu amigo, vou lanchar com ele. Vou lanchar com ele mais 5 pessoas. Eu vou lanchar só com ele, vou lanchar. Outra coisa, tenha um guia, por favor, guia humano. Ou seja, eu penso em ser médico, converse com médicos, pelo amor de Deus. Porque, cara, teve uma vez que eu fui fazer uma sessão de terapia, e eu penso em ser psicólogo. E aí eu cheguei lá e eu fui falando, não, psicologia... Eu fui falando como se eu soubesse como era a faculdade de psicologia. Eu falo, às vezes eu tenho dúvida, porque eu sei que psicologia tem muito isso, tem muito aquilo. Aí depois de um tempo que ele foi ouvindo e tal, quando eu parei de falar, ele falou assim, psicologia tem isso em uma matéria, né? Num período só. Em 2 meses mais ou menos você vai ver isso aí, depois você nunca mais vai ver isso aí. Inclusive a gente nem usa muito isso na prática clínica, não. Eu saí de lá, como assim? Achei que isso aí fosse a principal coisa da psicologia. Por isso que é importante você conhecer pessoas que têm as vocações que você pensa em seguir. Eu quero ser freira. Você não conhece uma freira. Você nunca conversou com uma freira? Você não faz encontro vocacional de um convento, por exemplo, que muitos conventos promovem encontros vocacionais que são maravilhosos.
E muita gente tem medo de encontro vocacional, vou falar uma coisa óbvia, mas muita gente tem medo de encontro vocacional porque pensa que encontro vocacional é para escolher entre ser padre ou ser freira. Não, é para escolher a vocação. Todas as vocações que eu falei aqui, o encontro vocacional vai ajudar. Eu acho que a live foi bem completa. O que eu posso oferecer agora? A live foi bem completa, o que eu posso oferecer agora. Mais tarde, nesse perfil, teremos muitas outras coisas sobre as lives. Lembrei de uma coisa importante. Eu coloquei uma caixinha de perguntas dizendo que eu ia usar na live as perguntas. E me mandaram 2 perguntas. Ainda bem que foram só 2, senão não ia dar tempo de falar aqui. Bom, uma pessoa me mandou: como você sabe que você quer casar? A pergunta é, meu amigo, quem te disse que eu sei que eu quero casar? Quem te disse que eu sei disso? O problema é que eu falo, quando eu me casar, e as pessoas acham que eu tenho certeza que eu vou casar. Olha, meu amigo, eu não sei nem se eu vou estar vivo. Como você sabe que você quer casar? Eu não sei se eu vou estar vivo para casar. Eu não sei se... cara, você olha para uma garota, você gosta dela. Imagina que você gosta de uma garota. Você olha para ela, você fala, eu vou casar com ela. Não tem como você falar isso, você não sabe se ela gosta de você. Você não sabe se ela vai gostar de você. Você não sabe, é tudo incerto. Porque nós estamos falando de uma coisa que as pessoas perguntam sobre o futuro. E o futuro é incerto. Enquanto nós não nos acostumarmos que o futuro é incerto, a gente vai morrer de ansiedade. E, gente, fiquem tranquilos. Não sei se eu vou casar e tenho 19 anos. Você tá novo ainda, tá? 19 anos é bem novinho. A outra pergunta eu não me lembro. Eu não me lembro da outra pergunta. Depois eu olho e aí eu vou responder no story, tá? Que horas são? Tá ótimo. É a live mais curta que eu já fiz. Por incrível que pareça, já tem 1 hora de live e é a live mais curta que eu já fiz. Então, é isso aí, pessoal. Quem não conseguiu ver a live toda, chegou no final e quer ver a live, eu vou deixar ela salva. Então, fiquem tranquilos que não vai atrapalhar. Eu vou finalizar, mas antes eu lembrei da pergunta, que é se sonho é igual a vocação. Não, eu acabei de responder aqui sem querer. Sonho não é igual a vocação. Existem sonhos que são irreais. O sujeito sonha em ser mais rápido que o Usain Bolt, mas ele tem 40 anos e nunca correu na vida, sei lá. Isso não é vocação, entendeu? Um beijo, pessoal. Eu vou abrir uma caixinha logo em seguida para vocês mandarem as dúvidas que vocês tiveram durante essa live ou que surgirem a partir do momento que vocês assistirem ela salva.